Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha aqui nas plataformas digitais, nesse momento na página do Facebook e também no canal do YouTube, você que nos acompanha na manhã desta sexta, 17 de julho de 2020, no outro lado da telinha, da telona, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E de uma forma especial, nós vamos falar mais sobre isso no final do programa. Já fica aqui o nosso registro, o nosso pesar, a nossa reverência e todo o nosso reconhecimento, a referência ao profissionalismo, ao ícone do nosso sempre âncora, sempre apresentador, eterno jornalista, José Paulo de Andrade. Referência não só para quem atua, para quem está começando, como é o meu caso, dos profissionais de longe, a todos, né? Quando a gente compartilhava a notícia logo cedo, várias e várias pessoas, quem nunca ouviu o Pulo do Gato, quem nunca ouviu a inconfundível voz do José Paulo de Andrade, muito marcado no Grupo Bandeirantes, especialmente na Rádio Bandeirantes. Então, nosso pesar aqui, o nosso registro no falecimento na manhã de hoje. A notícia foi dada pela Rádio Bandeirantes às 8 horas da manhã. O Zé Paulo, que já estava internado, tinha um quadro anterior de problema pulmonar e que foi agravado pela Covid-19. Mais uma voz que a Covid-19 cala, a voz marcante de José Paulo de Andrade. Desde aqui deste início de programa, toda a nossa reverência, toda a nossa vênia a este imortal ícone do rádio brasileiro e do jornalismo brasileiro, José Paulo de Andrade. Vamos falar mais sobre isso na parte final do programa, também sobre a reabertura hoje dos parques em Santo André, os parques que reabriram na quarta em São Caetano, já reabriram em São Bernardo e hoje oficialmente em Santo André. Vou mostrar para vocês até a imagem de como está a separação, a divisão nos parques na cidade de Santo André, agradecendo também a todos que interagem aqui conosco, os comentários vão aparecendo aqui na telinha, você que pode curtir, comentar e compartilhar a nossa programação. E nesse momento, contato direto com a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, entrevista virtual com o presidente da casa, o vereador Pio Mielo, do PSDB, atualizando as informações, falando do primeiro semestre muito atípico, diferente no Legislativo de São Caetano e, claro, atualizando as últimas informações. Presidente, obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia, Leandro, bom dia a todos que acompanham o Repórter Diário. Sem sombra de dúvida, é uma manhã triste para o jornalismo, para a democracia, com o falecimento deste ícone do jornalismo. Ano passado nós já tínhamos perdido aí o Boechat, que para mim também era das minhas referências na formação, na qualificação, e agora com o nosso tão querido, eu prefiro chamá-lo do Pulo do Gato, porque o João Paulo era sensacional. Mas vamos iniciá-lo fazendo aquilo que ele mais gostava, que é trazer informação transparente, verdadeira, lúcida para a população. Obrigado pelo seu convite e, mais uma vez, estamos aqui para prestar contas da Câmara e do nosso mandato. Perfeito, Pio. E até para iniciar, quando a gente fala de balanço, normalmente a gente faria esse balanço no período de recesso, no mês de julho, e falando de todos os trabalhos ao longo dos 6 primeiros meses do ano, mas que foram diretamente impactados pela pandemia. A gente tem um ritmo da Câmara diferente em janeiro, o trabalho nos gabinetes não param, mas as sessões normalmente estão em recesso em janeiro, voltam em fevereiro. Você tem um mês curto e logo em março já começou, infelizmente, toda a repercussão, logo na sequência a pandemia, o início da quarentena. E, aliás, só fazer um parênteses importante, vi agora há pouco o comentário do Anderson Afonso. Aliás, mandar um abraço, porque o Anderson Afonso teve oportunidade de trabalhar com o Zé Paulo de Andrade no Grupo Bandeirantes. Então, Anderson, um abraço em seu nome e cumprimentar todos que trabalharam com o Zé Paulo, tiveram a escola Zé Paulo de Andrade do jornalismo brasileiro, em especial jornalismo radiofônico. E, Pio, aí logo começa a pandemia, muda toda a rotina, todo o calendário, todo o procedimento. Qual foi o impacto direto da pandemia nos trabalhos legislativos do primeiro semestre do ano? Eu acho que primeiro, traçando um pouco aí o histórico dos últimos 3 anos, Leandro, graças à independência
mas a sintonia e a harmonia entre os poderes em São Caetano foi possível que o executivo, liderado pelo prefeito Auríquio, tomasse diversas medidas do ponto de vista sanitário, de saúde, econômicas, que transformou São Caetano numa cidade referência nacional na prevenção e medidas de combate ao coronavírus. Então, essas ações executadas pelo prefeito tiveram o respaldo da Câmara. Então, enquanto em outras esferas, por exemplo, no governo federal, onde os poderes se degladiam, bate-cabeça, o executivo, o Congresso, né, muitas vezes com intervenção direta do Supremo, do Judiciário, em São Caetano, guardadas as devidas proporções, nós tivemos a consciência, a serenidade para trabalhar de maneira harmônica e em sintonia pela cidade, pelas medidas que foram necessárias. Do ponto de vista de trabalho, nós tivemos uma rápida resposta, nós perdemos apenas uma sessão, salvo a minha memória, nós já conseguimos criar um plenário virtual, onde os trabalhos da Câmara dos Vereadores não foram prejudicados, a gente vem tendo sessões ordinárias todas as terças-feiras, fizemos as extraordinárias, fizemos as audiências públicas de maneira virtual. Implantamos o sistema de rodízio na Câmara, então funcionários que eram diretamente ao grupo de risco foram afastados, trabalhando em home office, então a gente conseguiu, do ponto de vista legislativo, não ter prejuízo aos trabalhos. Tanto que nós tivemos, no primeiro semestre, mais de 1.600 proposituras tratadas aqui na Câmara dos Vereadores, tivemos aproximadamente, na verdade, 17 projetos de leis do prefeito e do executivo debatido e aprovados na Câmara. Abono aos profissionais de educação, abono aos profissionais da área de saúde, reajuste do cartão uniforme, o cartão, o transporte escolar, o merenda em casa, o cartão merenda. Então, todos esses projetos relevantes foram aprovados e tiveram o crivo da Câmara, mesmo com a pandemia. Agora, Pio, do ponto de vista estrutural ou de projetos além desse dia a dia da propositura ou das proposituras, 1.608 ao todo, como o senhor destacou, projetos de lei, tudo isso tem um impacto muito importante na vida do cidadão e era algo atípico, ninguém planejava passar por uma pandemia, mas do que estava previsto para casa nesse primeiro semestre, teve algo que teve que ser suspenso do dia a dia estrutural, físico, ou de algum outro projeto, alguma outra iniciativa que foi suspensa por conta da pandemia? Nós suspendemos, né? Nós tínhamos o Parque Tecnológico da Câmara, por exemplo, ele é um parque tecnológico que a gente estava migrando de um modelo de locação para um modelo de compra, de aquisição, por redução de custeio. Quando você adquire um bem, a vantagem é que você sai de uma locação onde o custo ao longo de todo o contrato ele é maior, mas há um dispêndio inicial. Nós abortamos uma parte desse investimento em consonância com a Secretaria da Fazenda. Nós estamos fazendo um grande contingenciamento de despesas. Tivemos um probleminha. Reduzidos em menos 12% investimentos. Agora voltou. Todos os tipos de investimentos nós suspendemos por conta da economicidade. Estamos fazendo agora uma pequena obra de manutenção do telhado do plenário, mas muito pontual. Todos os outros investimentos de modernidade, de manutenção da casa, foi suspenso para que a Câmara faça uma contribuição direta com a devolução de recursos para a área da saúde. Pio, nós vamos falar bastante de educação, só antes, eu tenho um comentário aqui da Fabiana Flores Terni, e é importante, acho que é dúvida de muita gente, Pio, não sei se você tem essa informação. Ela fala, bom dia, por favor, gostaria de saber se a data de validade dos concursos vigentes em São Caetano, se essa data de validade será suspensa durante a pandemia, como foi feito em outras cidades. Tem essa informação, Pio? Para ser preciso, esse decreto ainda não chegou, mas a vontade é que sim, há uma orientação
para que haja essa suspensão. É claro que a gente vai avaliar concurso a concurso. O concurso da Câmara, por exemplo, que a gente tem feito, o período da pandemia vai ser prorrogado na proporção da extensão, e também creio que o Executivo. A pandemia é um problema alheio, aleatório, que não pode prejudicar o prazo para que isso ocorra. Tá, e entrando diretamente na seara da educação, Pio, que é um dos segmentos que mais foi atingido pela pandemia e que mais vai ter que passar pela reinvenção, seja pela educação híbrida, seja pela questão psicológica, que é inerente tanto dos alunos quanto dos professores, mas uma forma inicial. A gente entrevistou recentemente o secretário de Educação, Fabrício Coutinho, e o prefeito Auríquio reiterou isso de uma forma enfática na entrevista no começo da semana. São Caetano não vai seguir o Estado no retorno às aulas. São Caetano não tem como referência a data do dia 8 de setembro e o prefeito assumiu o compromisso de, nas próximas semanas, apresentar um plano específico da educação para São Caetano, com diretrizes, etc. Como é que você avalia isso, você que anda aí muito em contato com o pessoal da área da educação da cidade? Nem o próprio Estado concorda com o plano do próprio Estado. Né? O Estado tinha uma previsão de retorno no dia 8 de setembro, e desde ontem já foi vinculada a notícia que o Estado está repensando essas datas. São Caetano, nós aprovamos o Plano Municipal de Educação, inclusive com conteúdo próprio, acho que é um marco para a nossa educação, para deixar claro que, para quem nos acompanha, que a educação pública municipal, ela tem por lei independência da Secretaria Estadual de Educação, tanto na grade curricular quanto em nossas decisões. E o prefeito está corretíssimo. É inimaginável você prever o retorno das aulas agora para o dia 8 de setembro, no momento onde a pandemia se faz presente. Eu acho que há um consenso das famílias, há um consenso dos professores, dos profissionais, que não é o momento. Até porque, Leandro, além da questão da saúde propriamente dita, né, nós temos em São Caetano, na rede pública municipal, quase 22 mil alunos. Né? Você estaria colocando 22 mil crianças expostas ainda ao vírus, a esse tipo de problema que poderia se propagar às suas famílias. Então, seria leviano e maturidade da nossa parte aceitar esse retorno imediato. Além disso, a educação ela precisa ser repensada do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista estrutural. Como é que você pega crianças que já faz 6 meses, vamos colocar do início do ano, né, vamos colocar para arredondar de janeiro a junho, um novo modelo de aula, e aí você estanca tudo isso e coloca eles agora numa sala de aula onde não se pode usar um celular, por exemplo, para uma pesquisa. Então, além da questão da saúde, também é importante que haja um debate pedagógico, estrutural, para que quando esse retorno, quando isso ocorrer, a gente tenha questões de segurança, enquanto da saúde das crianças e dos seus familiares, mas também segurança pedagógica para dar continuidade ao excelente trabalho que os profissionais da educação estão realizando. Tá. Na prática, Pio, por conhecer o ambiente de sala de aula, por conhecer o ambiente de São Caetano... Deu um tilt aqui, o seu som sumiu. Dá uma olhada, vê se melhorou. Está nos ouvindo, Pio? Não tô... Leandrão, sua voz... Não, então, qualquer coisa sai e entra de novo, Pio, não tem problema. Qualquer coisa pode sair e entrar de novo. Isso, sai e entra de novo, não tem problema nenhum. Que aí a gente já atualiza para o presidente da Câmara, o Pio Mielo, nos ouvir 100% aí, informação importante nessa área da educação. A gente está com o Darlan Olivo. Obrigado, Darlan, pela participação. Aliás, pode ir colocando, enquanto isso, produção, os comentários na tela, mais uma oportunidade da gente privilegiar aqui os internautas que nos acompanham. A gente puder fazer uma rodada aqui, isso, o Tião Vieira nos acompanhando. Obrigado, Tião Vieira. Cumprimentando o Pio Mielo, presidente da Câmara. Darlan Olivo, bom dia, parabéns, importante tema, educação com responsabilidade.
Pio Mielo ajudando a entender como será a retomada das aulas. Obrigado. William Ada, ex-secretário de Esportes na cidade de Mauá. Obrigado, William. Pode ir passando, produção, para a gente interagir aqui com o pessoal. Agora te ouço. Agora nos ouvindo bem, Pio? Perfeito. Perfeito. Legal, vamos retomar. O presidente da Câmara, Pio Mielo, conosco, avaliando aqui principalmente a retomada na parte educacional de São Caetano. Pio, você trouxe um número importante, 22 mil alunos, e a gente sabe que atende, por exemplo, a educação infantil, as crianças menores, que são aquelas que têm maiores dificuldades com os protocolos de distanciamento, higiene, entre outros. Mas com essa experiência sua de sala de aula, com a vivência da educação da cidade, na tua avaliação, o que não pode faltar nesse retorno? Seja dentro da sala de aula, o que você pode sugerir ao Executivo de São Caetano para não abrir mão nesse retorno, independentemente da data? Eu acho que a gente tem que ficar atento, Leandro, a duas frentes, a dois vetores. Primeiro, ter total segurança sanitária, que a gente só vai ter essa totalidade quando a gente encontrar uma vacina. Há uma corrida mundial em torno da vacina. O Brasil faz parte dessa corrida, São Caetano do Sul, através da nossa universidade, que inclusive é motivo de orgulho, não só para a universidade, mas para a cidade, para o estado de São Paulo, a gente tem a USCS no processo presente, trabalhando forte, firmemente, no encontro da solução da vacina, que aí sim, depois de comprovada eficácia, nos livrará deste mal. Enquanto isso não ocorrer, só há um jeito da gente minimizar esse problema, é teste, teste e teste. É ter uma logística de testar todas as crianças e todos os profissionais da saúde de maneira rotineira, a cada 15, 20 dias, para que a partir do momento que você identifique algum contágio, ou alguma pessoa, alguma criança, algum profissional contaminado, você rapidamente isolá-lo para evitar que o contágio se propague. Além de outras medidas sanitárias, de limpeza, mudança de costumes. Então, todo esse procedimento será necessário e também um investimento em tecnologia, né? Acho que nós teremos que encontrar, aí você usou uma palavra importante, aí uma educação híbrida, onde você tem não apenas aulas gravadas, o famoso EAD, mas aulas transmitidas ao vivo, onde você tem um número X de alunos na sala de aula e um número Y de alunos que acompanha de maneira remota, e semanalmente isso vai haver um rodízio, uma alternativa, diminuindo a quantidade de alunos em sala de aula, mas mantendo o conteúdo, mantendo a atenção de todos os alunos. E tem um agravante, né, Leandro? A nossa educação, ela é referência no país. Eu acho que é a única cidade do Brasil que dos 4 meses de idade, então quando o bebê completa 4 meses, já tem acesso à educação infantil, já pode ir para uma das nossas creches. Até a pós-graduação na nossa universidade, você tem alguma política pública focada na educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Agora, quando você faz uma análise de trás para frente, quanto menor a série, maior é o problema. Eu tenho um filho, o Matheus tem 8 anos, ele estava outro dia conversando com os amigos, eles estavam comparando as suas máscaras, a máscara minha é mais legal, deixa eu ver a sua, se a gente não toma cuidado, volta às aulas, a molecada está trocando máscara, por exemplo. Verdade. Isso porque ele tem 8 anos. Então, conforme você vai diminuindo, se você pega crianças de 5 anos, 3, 2, que precisa das APIs, todo um acompanhamento, isso é dificílimo. Então, no momento, eu acho que quanto mais a gente adiar, eu defendo, inclusive, eu não pretenderia voltar o ano letivo em 2020, eu defendo a gente seguir neste modelo, eu sei que há dificuldades, algumas mães e pais estão voltando ao trabalho, e aí não tem onde deixar a criança, há problemas de acesso à tecnologia, mas eu insisto que quanto mais a gente conseguir postergar o retorno às aulas na rede pública municipal, melhor, na minha opinião. Dá tempo da gente ter uma vacina, se Deus abençoar, com eficácia comprovada,
e toda essa logística. Nós temos aproximadamente 70 escolas municipais em São Caetano. Eu não me refiro às escolas estaduais e não me refiro à rede privada. Só do município são 22 mil alunos, são quase 5 mil profissionais distribuídos em 70 equipamentos escolares. Então, você tem de ter toda uma logística de teste e de segurança para esse contingente, sempre atento ao conteúdo pedagógico de todos. Tá. Pio, quero pegar o gancho aqui da pergunta da Tatiana. Pode colocar novamente no GC, produção, por favor? A Tatiana, teria a possibilidade de adiantar as férias de janeiro para que os alunos não fossem tão prejudicados nas aulas presenciais? E aí quero pegar o escopo dessa pergunta, Pio, para incluir as duas maiores preocupações que a gente tem extraído dos pais nesse momento, além da vacina, naturalmente, como você citou, que é a reposição de aula, independentemente de quando voltar. E o conteúdo desse ano, especialmente para quem está na nona série, no caso do ensino médio, para quem está no terceiro ano, naturalmente, para quem é menor, você tem menos impacto em, entre aspas, perder o ano. Agora, para quem é maior, isso vai comprometer também no conteúdo. E aí tem o outro lado que a própria POSP coloca, olha, em que momento vai ser feita essa reposição de aula? Vai também melhorar o salário do professor? Há espaço no calendário para fazer essa reposição de aula? Porque se a gente jogar para 2021, tem o próprio ano letivo de 2021. E esse ano como é que ficaria? Para o pai que mesmo que voltar, assim como você e vários pensam dessa forma, ó, eu não vou mandar meu filho enquanto ainda não tiver vacina ou quando não tiver uma segurança sanitária maior. Meu filho vai perder o ano, meu filho vai perder a oportunidade, vai contar falta. Como é que você avalia esse cenário, Pio? Primeiro tem que ter muito bom senso, né? Num país que a gente ainda não tem um ministro da Saúde devidamente definido e o ministro da Educação nomeado ontem, depois de tantas idas e vindas, eu até, não é o tema, mas assim, é impensável você ter uma política nacional como a nossa no que trata a educação, né? Com todo respeito, faz 2 anos que a gente não tem um ministro, quase 2 anos que a gente não tem um ministro da educação. Tínhamos um fanfarrão e agora espero que esse novo ministro que tomou posse ontem nos ajude a nos guiar nessas datas, nestas decisões. Eu acho que tem que ter muito bom senso na rede pública municipal, que eu insisto, que é onde a gente pode delinear. O secretário da Educação, o professor Fabrício, se coloca muito atento, muito preocupado a estas situações. Não é o momento da gente contabilizar faltas, não é o momento da gente pensar em perda de ano, é momento para, assim que passar a pandemia, a gente tem que fazer uma avaliação séria, serena, dos conteúdos e tentar repor este conteúdo. As séries terminais, o 9º ano e o 3º ano, de fato são as mais prejudicadas, pois estão ao final de um ciclo, ambos terão aí o desafio de vestibulares, o 9º ano, vestibulinho de acesso algumas escolas de ensino médio, e o 3º ano é o vestibular de acesso à universidade, que eu vejo uma atenção especial dos professores nas aulas online, nas aulas virtuais, para que não haja prejuízo e perda de conteúdo, mas também haverá uma necessidade de um esforço extra dos alunos e da família. É um momento onde há de se ter uma união de forças. Eu tenho visto, eu tenho percebido, até de maneira que eu aplaudo, uma conscientização de todas essas forças. Eu tenho alunos do ensino médio, a gente tem acesso a alunos do 3º ano que estão se esforçando, estão buscando, estão pesquisando, estão buscando os professores também nas redes sociais, nas aulas online, para tentar tirar alguma dúvida, não ter prejuízo de conteúdo. Eu defendi o adiamento do Enem. O Enem não é o momento da gente discutir nenhuma possibilidade de fazer o Enem agora, porque é um prejuízo. O aluno da escola particular ainda tem acesso a redes de alta tecnologia, Wi-Fi, a professores que também têm esse equipamento, e os alunos da rede pública, que não têm acesso absolutamente a nada. Então, você não pode, se você aplica o Enem agora, você está prejudicando de maneira
gritante àqueles que menos têm condições. Então, a palavra é bom senso, da Secretaria de Educação, dos professores, dos profissionais. Quando eu me refiro à educação pública municipal, eu tenho visto todos os diretores de escolas, toda a equipe pedagógica, eu tenho visto os professores numa grande frente. Eu tive acesso, participei de uma reunião virtual, só para te dar um exemplo real, com a equipe gestora de uma das nossas escolas essa semana. Na reunião de pais e mestres, tiveram 90% de adesão, de participação dos pais, das mães, das crianças, neste esforço coletivo de profissionais da educação, das famílias e das crianças em entender e buscar o conteúdo que tem a dúvida. Mas agora é a hora do bom senso. Antes perderam o conteúdo do que perder um familiar por conta do coronavírus. Verdade. E, aliás, eu vi a produção colocar aqui, aliás, quero cumprimentar, se tiver outros vereadores também, coloquem um bom dia aqui para a gente cumprimentar, mas vi 2 vereadores aqui, já dá para abrir uma sessão virtual, viu, Pio? Marcel Munhoz está aqui nos acompanhando, bom dia. Aliás, melhoras, viu, Marcel Munhoz? Já vamos falar sobre isso. Foi um dos que testou positivo. Salvo engano, foi o segundo vereador em São Caetano a testar positivo. O Moacir Rubira, que graças a Deus se recuperou, e agora o Marcel Munhoz, né, Pio? É isso mesmo. Melhoras ao Marcel Munhoz, vi que o Marcos Fontes também entrou. Isso, Marcos Fontes também, um abraço. Marcos Fontes, você já receita aí aproveita que você está aí acompanhando, já prescreve uma receita para o Marcel, a gente já faz uma sessão de saúde e da Câmara. Isso. E, Marcel, se puder já colocar aí, continua assintomático, é importante só para a gente ir acompanhando. Cândido Rica, parabenizando aqui o Pio Melo. Aliás, pode colocar os comentários, muita gente está falando de educação. Evelyn Santos, boa, presidente. Conteúdo se conseguimos recuperar, vida não, que foi a fala final do Pio. Pode passando, é o William Wada, que foi ex-secretário de Esportes em Mauá. Enem nem pensar. Aliás, Enem, o Pio, antes mesmo da definição, foi um dos que veio a público se manifestar, se posicionou em artigo contrário, mas não extrair a tua avaliação do final, Pio. Era a favor do adiamento, mas do adiamento como foi para janeiro ou projetava algo diferente? Eu projetava algo diferente. Eu acho que janeiro ainda é prematuro. Eu penso que para janeiro ainda é prematuro o Enem. É melhor do que a data que estavam prevendo. Mas, se a decisão fosse minha, eu trabalharia na lógica da gente ter um Enem ao final do primeiro trimestre do ano que vem, se não em junho, julho do próximo ano. Tá. Já vamos fazer a pergunta do Tião Vieira. Igor Persson, obrigado. O Marcel falando, continua sintomático. Legal, melhores. E, Pio, você falou delinear que seria algo mais próximo do dia a dia municipal, o que o Executivo e o Legislativo podem fazer em relação à alçada da educação. E me recordo que no final de semana a gente conversava com a ex-secretária de Educação do Estado de São Paulo, relatora do parecer do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães. E ela citou no parecer de 24 páginas, entre outros pontos, a preocupação com a acolhida, com o acolhimento, tanto dos professores quanto dos alunos. Não é que os alunos e profissionais estão voltando de férias, estão voltando de uma pandemia, um cenário muito semelhante a uma guerra. O pessoal está voltando com o emocional abalado, tensionado. Como é que São Caetano pode? E pergunto isso porque eu sei que você até fez proposituras no que diz respeito ao apoio psicológico na educação. Como é que isso pode se tornar prática a partir desse retorno, tanto dos alunos quanto dos professores? Leandro, isso é um tema que me apaixona, né? Se você me deixar aqui falar do que eu entendo como de educação, que eu acho que deveria ser educação, tem live aqui até o final do ano. São Caetano do Sul já tem a sua educação como sendo um dos seus principais vetores de política pública. É claro que hoje o grande tema é a saúde, e ainda bem que nós temos um prefeito, um gestor, inclusive especializado na área da saúde, que fez com que São Caetano, até este momento, se mantenha com índices baixos do ponto de vista da mortalidade e dos equipamentos públicos em função dessa pandemia, dessa guerra que a gente vive. Mas eu creio que a partir de 2021, a educação como um todo, e aí eu vou falar de São Caetano, na minha opinião, tem de ser o vetor principal, a coluna vertebral
da nossa administração, da administração de São Caetano do Sul, aonde todas as outras secretarias, eu entendo que deveriam ter um tratamento transversal com a educação. Então, por exemplo, todo um trabalho psicológico, né? Nós temos de ter um psicólogo nas escolas, em todas as escolas, para as crianças, para os alunos e também para os profissionais, professores, equipe gestora. Um trabalho de assistência social muito, muito presente, né? Inclusive, um dos critérios para que tenha acesso aos programas sociais da cidade, eu defendo que tenha de ter aí uma avaliação pedagógica, uma avaliação do desempenho da criança, dos alunos, caso a família tenha, na rede. Um trabalho preventivo muito forte de pediatria nas escolas, sempre acompanhando, porque este processo de retorno, ele deverá acontecer, ele precisa acontecer, mas também de um outro formato. Não dá mais para imaginar que numa nova educação você terá 30 meninos, 30 meninas numa sala de aula, um professor, uma lousa e um giz na mão apenas. É uma outra realidade, né? Em que pese São Caetano ter as nossas lousas, ter todo um equipamento diferenciado, a pandemia deu uma celeridade, acelerou um processo tecnológico nas aulas. Então, nós precisaremos ter todo um processo de acolhimento, de valorização das crianças, das famílias e dos profissionais. Tem professoras que hoje elas ficam quase 8, 9 horas do dia à frente de um computador, à frente de uma tela, né? Porque teve que repreparar as suas aulas, teve que fazer uma nova motivação. Eu falo isso com propriedade como pai. Eu acompanho as aulas virtuais aí do Matheus, tanto eu quanto a Carol. A professora, ela faz um malabarismo com tantas crianças na tela, entre motivando, e lições de casa e estímulo de conteúdo, não é? Tivemos uma oscilação aqui. A educação como vetor principal. Isso, pronto. A gente defende que a educação, eu defendo que a educação seja o vetor principal de São Caetano do Sul, onde a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Segurança, todas irão orbitar no entorno da educação, onde o acolhimento, o conteúdo e o tecnológico precisarão andar de mão. Conteúdo e toda a parte estrutural. Perfeito. Pio, na questão do psicólogo, já está deliberado, independentemente do momento que retornar, terá psicólogo nas escolas ou ainda falta algum encaminhamento para isso se materializar? Ainda falta o encaminhamento. A gente ainda tem, fora toda a pandemia de saúde, que acabou implicando numa pandemia econômica, você vive aí a angústia do comércio, da indústria, do serviço, que a gente está tentando buscar alternativas. Gerou uma pandemia social, mas também a gente está no ano eleitoral, né? O calendário eleitoral nos impõe diversas regras, diversas condições, o qual a gente ainda tem que manter a prudência até o passar das eleições. Mas, no que depender da vontade política desta gestão, da Câmara e do professor Pio, a ideia é todo esse trabalho, esse acompanhamento psicológico. Inclusive, nós temos na própria universidade, na USCS, um dos melhores cursos aí de psicologia em avaliação, que pode, no processo de parceria com a Secretaria de Educação, criar um modelo, criar um mecanismo onde universidade e Secretaria de Educação caminhem juntos nesse acolhimento a todos. Agora, Pio, em relação à notícia que nós vemos no meio dessa semana, aliás, naquela ocasião você já reforçava que a Câmara iria, além dos atuais protocolos, reforçar a comunicação, orientação e a conscientização. Mas chama atenção para quem não está no dia a dia, quando você faz uma testagem e no mesmo local cerca de 10% das pessoas testam positivo. Você teve alguma explicação disso? O pessoal da Vigilância Sanitária, alguém deu uma explicação? E você terá que mudar algum procedimento mais enfático na rotina da Câmara? Já mudamos. Na verdade, foi a primeira testagem que a Câmara fez nesses 4 meses, quase 5 meses de pandemia.
É um teste que identifica, inclusive, se a pessoa já teve contato. Então, é o primeiro teste de todo esse período. Então, é um número alto, é um número que nos alarmou, mas era dentro de uma expectativa, considerando que foi o primeiro teste dentro de todo esse período. A ideia agora é, daqui 15 dias, fazer uma segunda testagem de todos os profissionais novamente, para que a gente tenha, de fato, uma medida real da situação da Câmara. E a testagem, ela é fundamental, porque se nós não tivéssemos feito esses testes, nós teríamos profissionais ainda sintomáticos transmitindo esse vírus. Então, a gente fez a testagem no momento oportuno, isolamos todos os profissionais que testaram positivo, todos até agora estão assintomáticos, nenhum desenvolveu nenhum tipo de comorbidade, estão em suas casas, estão em proteção. A nossa intenção é, daqui 15 ou 20 dias, fazer o teste novamente com todos os profissionais. Paralelo a isso, estamos intensificando ainda mais os procedimentos de limpeza, de sanitização do prédio, da casa, e aumentando a consciência das pessoas. Não vou dar nomes, mas dentre esses profissionais que testaram positivo, alguns, desde o início da pandemia, não estavam na Câmara. A orientação era: fique em casa, fique isolado. E em algum momento, essa pessoa se contaminou e não foi na Câmara, porque ela estava isolada. Outros estavam no dia a dia, então, no sistema de rodízio. Então, para cada caso, houve uma conversa reservada, houve uma avaliação específica, mas agora a gente segue na conscientização de todos os profissionais, na conscientização de todos os colaboradores. Estamos intensificando as medidas de contingenciamento aqui da Câmara, do ponto de vista de contenção dos vírus. A pessoa, para entrar na Câmara, sua febre ela é medida, poucos atendimentos, ainda estamos no sistema de rodízio. Haveria agora a ideia era abrandar o atendimento nessa segunda quinzena. Não o farei, manterei aí o critério rigoroso no atendimento. Então, a gente está tentando, como o mundo, como a nossa cidade, superar. Então, é um número grande, um número que preocupa, mas era esperado, porque, eu repito, foi a primeira testagem numa comunidade onde já faz 5 meses que não havia tido teste nenhum. Então, agora a gente identificamos o problema, isolamos o problema, e aí a gente continua trabalhando. Tá, e até para orientar a população, moradora de São Caetano, Pio, para o munícipe que precisar do atendimento presencial na Câmara, como é feito e como é o procedimento? Primeiro eu vou insistir, Leandro, assim, a gente fez um longo debate aqui sobre a educação, o atendimento remoto. Todos os canais remotos da Câmara estão em pleno funcionamento. Facebook da Câmara, o Facebook dos vereadores, todas as redes sociais, o WhatsApp da Câmara, as sessões continuam sendo transmitidas ao vivo. Então, o contato físico, eu acho que ele pode ser, de fato, o último da última instância, se realmente for necessária. Eu insisto, fique em casa, só saia se for verdadeiramente necessário, né? Para não abrir. Eu estou muito preocupado aí com essa fase amarela, que é necessário, é importante a retomada da economia, mas a população precisa ter o chamado bom senso, a chamada tranquilidade. Caso de fato precise vir à Câmara, nós estamos funcionando com funcionamento das 10 às 16 horas, um atendimento reduzido, gabinete a gabinete, fazemos a testagem para ver se a pessoa está com febre já na entrada, o assessor desce até a recepção, busca o munícipe, leva ao gabinete do vereador, o qual será atendido o munícipe, um atendimento com máscara, com álcool gel, depois ele retorna com o assessor para que não haja desvio de caminho, para que não haja nenhum passeio no prédio, por exemplo. Mas eu insisto, a Câmara não parou nem um dia. Nós tivemos no comecinho, na primeira semana, aí algumas interposições, até para fazer um investimento de tecnologia, mudaram o conceito,
mas a gente segue trabalhando remotamente, sem parar. Inclusive, nós levantamos o recesso, os vereadores estão dando plantão, estão trabalhando, estão em função da população. Mas eu insisto na maneira remota. Uma ligação funciona, uma mensagem via WhatsApp funciona, as redes sociais funcionam. Eu tenho todos os dias feito reuniões virtuais com funcionários da prefeitura, com funcionários da Câmara, com amigos. Então, é uma outra maneira de se viver, mas é a maneira que nos traz segurança. Sair de casa de maneira inapropriada só traz risco à pessoa e ela leva risco a outra. Não é o momento é de prudência e ficar em casa. Você falou da fase 3 amarela, Pio. Aliás, daqui a pouco, daqui menos de uma hora, tem a coletiva do governador João Dória, mais um pronunciamento, e normalmente às sextas-feiras, hoje não vai ter nenhuma reclassificação, isso só vai acontecer na próxima sexta, mas sempre há uma expectativa que ele traga alguma novidade do Plano São Paulo. E uma das maiores críticas que têm sido feitas, inclusive pelo próprio prefeito de São Caetano, é em relação, não à restrição de 6 horas, mas limitar às 5 da tarde o funcionamento de bares e restaurantes, por vários motivos. A gente não tem costume de comer pizza na hora do almoço, então as pizzarias funcionam normalmente na parte da noite. Você defende e vê a viabilidade, por exemplo, de dividir o funcionamento dessas 6 horas, 3 na hora do almoço e 3 na hora da janta, por exemplo? Vejo sim, e eu acho, não tem todo o embasamento do ponto de vista da saúde, mas o meu entendimento é que quanto mais você diminui o horário, mais você tende a concentrar. Eu acho que falta aí um olhar caso a caso, dá trabalho. Fazer política, Leandro, é tomar uma decisão entre fazer o que é mais fácil e fazer o que é correto. E o correto, na minha opinião, é ter um olhar caso a caso. Uma padaria, por exemplo, a sua margem de horário de funcionamento é no período da manhã, enquanto que uma pizzaria, o seu horário ideal de funcionamento é no período da tarde, é no período de final de tarde e noite. Então, este olhar, caso a caso, é importante, com todas as medidas de restrições. Acho que precisa ter uma unidade, inclusive até o próprio Ministério Público pode nos ajudar numa padronização, porque senão é um embate, uma cidade faz de um jeito, a cidade ao lado faz do outro. Nós estamos de maneira correta, seguindo as orientações do governo do Estado de São Paulo. Mas eu acho que o governo do Estado de São Paulo precisa ter um olhar aí mais organizado do ponto de vista de funcionamento de algumas áreas, de alguns setores importantes. A gente tem que salvar vidas. Essa é a nossa prioridade. Mas com planejamento e com o olhar, dá para você também salvar empregos, salvar trabalho e salvar rendas. Precisa ter um discurso único, uma unidade, para que a gente não entre no chamado aí bate-cabeça. Perfeito. Pio, e para a gente encerrar aqui, você falou agora há pouco sobre o calendário eleitoral e agora foi batido o martelo, eleição dia 15 de novembro, aliás, até um exercício nosso, uma reeducação, falar não mais as eleições de outubro e sim as eleições de novembro. São Caetano tem um único turno, então eleição somente no dia 15 de novembro. Então estamos a pouco menos de 4 meses da eleição, mas estamos a 2 meses daquele período primordial, que é a chamada convenção, quando os partidos homologam candidaturas a prefeito, vice-prefeito e chapa de vereador. Como é que você vê esse novo prazo e, mais do que isso, agora como vereador e presidente da Câmara pelo PSDB, como é que você vê essa discussão, por exemplo, para vice do Auríquio, tendo em vista que tem 60 dias? Como é que você imagina essa discussão e participar dessa discussão, tendo em vista o contexto óbvio da pandemia e do cenário político local? A decisão de adiar as eleições foi uma decisão do Congresso Nacional. Acho que foi uma decisão correta do ponto de vista de buscar uma melhor segurança e organização do pleito. Se a gente defende o adiamento da volta às aulas, seria imprudente da minha parte defender o não adiamento das eleições. Acho que poderia, inclusive, ter outras medidas de segurança, aumentar o horário da votação, ao invés de ser das 8 às 5, das 8 às 17,
ser das 6 às 20, mas aí essa discussão já foi superada. Neste momento, Leandro, nós que temos mandato, que temos a responsabilidade com a cidade, estamos preocupados exclusivamente com a gestão pública. O prefeito Auríquio é pré-candidato, é o nosso pré-candidato à reeleição, é do calendário eleitoral, mas, neste momento, a grande preocupação dele é com a gestão da cidade, é com a gestão da saúde, da educação e as obras que estão em andamento, que não podem parar. E, no nosso caso, enquanto presidente da Câmara, estou preocupado em dar segurança jurídica às decisões do Executivo, acompanhar, opinar, fiscalizar, que é o nosso papel enquanto vereador eleito. Os prazos de convenção, você já mesmo disse, é daqui 60 dias aproximadamente, que nós teremos aí as convenções partidárias, a montagem das chapas, a montagem do vice, mas isso é uma preocupação que nós precisamos ter lá na frente. Quem não tem mandato, quem não tem responsabilidade com a cidade, quem não tem o que fazer neste momento, fica discutindo política aí pelas redes sociais. Quem tem responsabilidade, quem tem mandato, quem tem respeito pela população e pela coisa pública, neste momento, até em respeito ao calendário eleitoral, se dedica à gestão, se dedica à cidade. Não é momento de aventuras, não é momento de discurso raso, de discursos fáceis, de vídeos gravados com roteiro previamente definido. Agora é hora da população entender que a responsabilidade, a experiência, o respeito é o que se faz importante. Em relação ao vice, primeiro é inédito você ter aí numa eleição majoritária uma corrida para vices. É natural, eu acho que os nomes que já se apresentaram, são ótimos nomes, mas eu repito, não é a preocupação do prefeito neste momento, não é a preocupação do presidente da Câmara neste momento, não é a preocupação da maioria dos vereadores neste momento. A nossa preocupação é dar garantias à população, que a nossa preocupação única neste momento é com a gestão pública, é a gestão da saúde, é a questão. Eu tenho uma reunião segunda-feira, 9 horas da manhã, com o secretário de Educação, para tratar, inclusive, destes temas, né, para que a gente tenha um discurso único, tenha sintonia nas informações. Não é hora de ficar discutindo teorias conspiratórias, ficar buscando, compilando cabos eleitorais. Nosso caso, quem tem mandato, é de respeito à cidade. No momento oportuno, quando a Justiça Eleitoral permitir os prazos de convenções e o início da campanha eleitoral, nós teremos o que mostrar à população, que não é neste momento. Do calendário legislativo, presidente, algo mais relevante a ser discutido neste segundo semestre, que tenha uma atenção ou prioridade da Casa? Sem dúvida nenhuma vai ser o orçamento, né? Nós temos as leis pontuais que o governo envia à Câmara, que os vereadores produzem, mas o grande debate vai ser a peça orçamentária para 2021. Do ponto de vista legislativo, eu já apresentei aos vereadores, está em mãos uma proposta inicial de lei orgânica, eles estão estudando, eles estão lendo. A ideia é que daqui 1 ou 2 semanas a gente entra também em concurso online aos vereadores, aos assessores, para debater ponto a ponto dessa proposta de lei orgânica. A minha intenção ainda este ano ter uma nova lei orgânica discutida e aprovada em plenário, vai ser um marco, vai ser um legado dessa legislatura, e do ponto de vista do executivo é o orçamento para 2021. É claro que as receitas, a tendência de queda no orçamento é iminente, e aí se fará necessário todo um reajuste orçamentário para que a gente possa fazer muito mais com menos. É notório que a receita tende a cair, mas a qualidade do serviço, a valorização do funcionalismo, a entrega do remédio em casa, a manutenção dos programas sociais, a valorização do funcionalismo, não pode parar. Então,
há de se ter um grande exercício do Executivo e do Legislativo na manutenção e aprovação do nosso orçamento. Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo, importante aqui, quase uma hora atualizando as informações, falando do balanço do primeiro semestre dos trabalhos na casa, expectativa para esse segundo semestre, que tem o calendário eleitoral no dia 15 de novembro, especialmente a avaliação dessa retomada das atividades econômicas, com um olhar voltado à educação, e como que vai ser o protocolo. São Caetano que já anunciou que vai ter um plano em separado, um plano específico para o retorno das aulas. Ainda não tem data cravada, mas vai ser anunciado em breve esse plano e nós vamos trazer mais detalhes sobre isso, mas é importante já ter essas avaliações e essas impressões. Presidente, obrigado pela gentileza, à vontade para as considerações finais. Obrigado, Leandro, obrigado toda a equipe do Repórter Diário, obrigado, faço um agradecimento também a todo o funcionalismo da casa, que entendeu o momento que a gente vive, entendeu a importância de serem testados, os que foram testados positivo entenderam a importância de estarem isolados, os que não foram testados de maneira positiva e que estão trabalhando com todas as medidas protocolares de segurança. Agradeço a nossa equipe de comunicação, a nossa equipe de TI, a todos os profissionais que vêm dando todo um esforço para que o trabalho parlamentar, para que o trabalho da casa não pare. E faço um apelo à população de São Caetano do Sul, primeiro que, novamente, que sendo redundante, fique em casa, se proteja, se resguarde, o vírus está aí e ele ainda caminha entre nós. Segundo, nos acompanhe nas redes sociais e seja guiado pela verdade. Hoje, infelizmente, é uma indústria de fake news no país e principalmente, Leandro, em São Caetano. Ainda bem que a gente há jornalistas sérios como você, há veículos sérios como o Repórter Diário, como outros veículos que existem, que não pactuam com a mentira, não compactuam com a inverdade. Mas, infelizmente, alguns políticos ainda praticam essa forma, ainda insistem nesse tipo. Primeiro, inventa uma notícia, planta a notícia e depois vai ver se ela é verdade ou não. Então, peço à população, principalmente aí quem tem acesso às redes sociais, que se está na dúvida, com respeito, se tem alguma dúvida sobre uma conduta, um formato, antes de sair espalhando inverdades, nos acione. Manda um WhatsApp, mande um Messenger, ligue para a gente, sempre a gente atendeu tudo e todos. Essa é uma postura minha, de vários outros vereadores, do nosso governo. Então, a transparência, ela é fundamental neste momento pré-eleitoral. Neste momento, Leandro, que o contato físico está prejudicado, na hora que você for fazer uma campanha eleitoral, dificilmente vai ter o famoso aperto de mão, o porta a porta, o portão com corpo portão, a corpo. O corpo a corpo, que é o que nos move, é o que nos motiva. Então, a acompanhar a verdade, não se deixar levar por mentiras, é extremamente importante. Então, agradeço você, Leandro, agradeço a todos que nos acompanharam. Eu vi que tivemos aí um grande acesso, um número expressivo aí de pessoas que acompanharam, que participaram. Deixo aqui meu abraço a todos os profissionais, aos de saúde, mais um abraço carinhoso, virtual, apertado, aos profissionais da educação. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Um abraço, até a próxima. Bom trabalho. E a gente Tamo junto. Atualizando as informações na parte final, na parte dedicada ao resumo aqui no RDTV. Quero até pedir para a produção, mais uma vez, como a gente falou logo na abertura do programa, colocar a imagem do nosso saudoso, querido, ícone, referência, jornalista José Paulo de Andrade, só para a gente deixar registrado aqui esse momento de pesar, esse momento de condolência, de solidariedade a todos os familiares, a todos os amigos do Zé Paulo de Andrade, o Zé Paulo que faleceu na manhã desta sexta-feira, aos 78 anos de idade. A gente falava isso até na abertura aqui do programa, né? Pode até deixar na tela inteira, produção, por favor. O Zé Paulo merece todo o nosso reconhecimento. Aliás, duvido e desafio algum jornalista que não tenha na sua formação alguma interferência, alguma influência direta ou indireta
do grande José Paulo de Andrade, o Zé Paulo do Pulo do Gato. Aliás, Pulo do Gato é muito conhecido, de grande repercussão, de grande audiência. Até vi agora há pouco no blog do Milton Neves, morre José Paulo de Andrade do Pulo do Gato, do microfone e do jornalismo, por tudo que exercia no rádio, né? Na carreira brilhante. E vou até tomar a liberdade aqui de reproduzir o que o Milton Neves escreveu no blog dele. A Covid-19 calou na manhã desta sexta uma das mais marcantes vozes do rádio brasileiro. José Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes, diariamente necessário, morreu aos 78 anos de idade no Albert Einstein, em São Paulo. Zé do Pulo, diz o Milton Neves, como eu carinhosamente o chamava em meus boletins da atração apresentada pelo querido torcedor do São Paulo Futebol Clube desde 73, há 2 anos enfrentava um duro tratamento contra um enfisema pulmonar. Então, portanto, o Zé Paulo já tinha essa comorbidade, o enfisema pulmonar. Infelizmente, a Covid-19, diagnosticada no início deste mês de julho, agravou a situação do canhão do rádio, que já estava fazendo muita falta. Nascido em São Paulo, dia 18 de maio de 42, Zé Paulo começou a carreira no início dos anos 60, ainda na Rádio América. Chegou à Rádio Bandeirantes AM 840 em 1963 e de lá não saiu mais. Foi locutor esportivo, repórter de campo e comentarista. Além do Pulo do Gato, ele apresentava o Jornal Gente, outro grande sucesso da emissora paulista. Com voz firme, excelente caráter, amplo conhecimento político e econômico, ótimo coração, Zé Paulo, São Paulino fanático, foi um dos maiores formadores de opinião do Brasil. Obrigado por tudo, canhão do rádio, e que você descanse em paz. Foi a mensagem de Milton Neves no blog, uma das várias e merecidas homenagens feitas a este ícone do jornalismo e do rádio brasileiro, José Paulo de Andrade, que nos deixa fisicamente nesta sexta, mas o seu legado, o seu conhecimento, a sua história, a sua trajetória seguirão como legado marcante, inapagáveis ao longo de toda a trajetória. E a nós, jornalistas, resta só um obrigado por todo o ensinamento e por todas as aulas diárias de jornalismo na prática. Obrigado, Zé Paulo de Andrade, e fica aqui o registro de sentimentos a todos os amigos e familiares deste amigo, professor, mestre e apresentador José Paulo. Seguimos aqui também com a notícia do ABC e uma informação importante na linha de prestação de serviço, você já está vendo aqui no nosso GC, em relação aos parques. Os parques de Santo André que reabrem oficialmente hoje, ou reabriram hoje, sexta-feira, 17 de julho, na cidade de Santo André. Vou até pedir para a produção ter uma foto do parque, e pode deixar na tela inteira também, produção, por gentileza. Você que está vendo aí o Parque Central, por exemplo, e tem visto esses círculos, né? Esses círculos aí na tela, não é problema na imagem, não. É exatamente como vai reabrir, ou como reabriu o Parque Central e os outros, totalizando 10 parques na cidade de Santo André, é justamente para garantir o espaçamento entre as pessoas. Então, ali as famílias, né, podem se colocar nesses círculos para respeitar o distanciamento. Então, os parques reabrindo nesta sexta-feira em Santo André. Reabriram em São Caetano na quarta, já haviam reaberto também em São Bernardo do Campo, e hoje os parques reabrindo na cidade de Santo André. Só a parte aí, digamos, do paisagismo e também de caminhada. A parte dos brinquedos, playground, quadras poliesportivas permanecem fechadas, assim como os banheiros e bebedouros só com o copo próprio, com garrafinha própria, tudo para evitar o contágio e a proliferação do vírus da Covid-19. Tá certo, pessoal? A gente chegou aqui, já extrapolamos o horário. Queremos agradecer vocês que nos acompanham. Ademar Amaral citando aqui, perdemos um dos maiores radialistas, sem dúvida alguma. É um porta-voz, né? E é muito triste. O ano passado, o Ricardo Boechat, esse ano, o Zé Paulo de Andrade, referências, mestres, magos do jornalismo, né? São figuras que servem para marcar gerações, tanto na audiência, os ouvintes sentem muito, né? Ficam órfãos de pessoas como eles, e nós, jornalistas, também de referências e professores, especialmente nesse tempo que o jornalismo é tão questionado. E convido você daqui
35 minutos, 15 para 1 da tarde, acompanhar aqui a coletiva do governo do estado de São Paulo. Hoje mais um anúncio do governador João Dória e o Carlos Carvalho, o Leandro Amaral e toda a equipe. Voltaremos ao longo do dia em mais 2 boletins, às 3 da tarde e às 8 da noite. Por isso, se possível, permaneça em casa. Se precisar sair, use máscara, use da forma correta. Não é no queixo, não é no pescoço, é usando correto, que assim você cuida de você e cuida do próximo. Legal, pessoal? Obrigado, bom dia, até a próxima. As aulas acontecem todos os dias através da plataforma Google Meet. Então a gente pode ver o professor, a gente pode falar com eles. A gente tem o chat online ao vivo da aula, onde a gente pode deixar todas as nossas dúvidas. Se a gente não quiser utilizar o chat, a gente pode falar via voz com o professor.